Então, antes de eu começar a vinheta, vou falar uma frase para vocês que é desse filme. É uma frase até um tanto icônica, que é: meu nome é Lucas Augusto e eu estou aqui para te recrutar. Então, bora lá começar do começo? Gente, hoje eu vim falar com vocês sobre um filme. O filme chama Milk, A Voz da Igualdade. Na verdade, o nome dele em inglês é somente Milk. Aqui no Brasil ele ficou Milk, A Voz da Igualdade. Ele foi feito nos Estados Unidos em 2008. O diretor é o Gus Van Sant. Esse filme ele foi gravado, ele foi meio que lançado em 2008, mas ele só foi pro cinema mesmo em janeiro de 2009. O que é esse filme, né? Esse filme ele é baseado em fatos reais. Ele é baseado na vida, né? Na vida política, na vida pessoal do político e ativista Harvey Milk, que é o primeiro político homossexual declarado a assumir um cargo político. O filme começa em si com o Harvey percebendo, ele usa uma frase, né? Ele brinca que ele tá com 39 para 40 anos e ainda não contribuiu com nada na vida, não fez nada de marcante. E ele decide, e ele não é assumido nessa época, ele ainda trabalha como corretor, bem como uma seguradora, né? Não diria corretor de seguro. E em Nova York, ele decide se mudar para São Francisco. E ele muda para São Francisco em 1972, onde ainda existia muita homofobia, existia muito crime homofóbico, as pessoas apanhavam simplesmente por serem homossexuais. E o Harvey ele muda para uma rua, a Rua Castro, e meio que ele faz a rua segura para os homossexuais por um bom período. Ele começa percebendo que ele está caminhando aí para ser uma pessoa que está tentando proteger os homossexuais de toda forma. E em um certo momento ele percebe que os negros hoje já têm, isso em 1972, né? Os negros hoje já têm uma certa representatividade, já tem um político e tal, por que a gente não tem um homossexual? Então ele se candidata como senador, como supervisor político, né? E ele perde várias e várias vezes. Ele tinha um relacionamento amoroso com o Scott Smith, que é o James Franco. O Milk é o Champagne, eu esqueci de mencionar, que é um ótimo ator, eu pelo menos considero. E ele vai à luta, ele faz, né, pela politicagem mesmo, ele tenta de todas as formas proteger os membros homossexuais, tentar dar segurança. E você percebe que logo no início, quando ele se muda para São Francisco, ele abre uma loja de fotografia, né, Castro Câmera, e ele é super mal recepcionado pela loja de bebidas de liquor store em frente à loja dele. E logo quando ele começa os negócios dele, ele percebe que todas as lojas, ele cria uma rede de apoio, né? Isso é muito importante, você ter uma rede de apoio. Mesmo hoje, nos dias de hoje, é muito interessante você ter uma rede de apoio. Ele cria uma rede de apoio homossexual, onde todas as pessoas meio que seguem os conselhos dele. E ele começa a criar uma lista de todas as empresas que são favoráveis aos homossexuais, as empresas que apoiam os homossexuais, e essas empresas começam a prosperar. Tanto que em um certo momento, é muito engraçado, que a loja de bebidas logo em frente a dele, que super mal recepcionou quando entrou, tá super prosperando, porque ele começou a perceber o valor do Pink Money. Não era nem chamado de Pink Money nessa época, mas ele percebeu o valor do Pink Money. E isso é muito importante, porque vários outros momentos aconteceram, tanto que tem um certo momento que uma empresa, né, um sindicato de motoristas de caminhão, contrata o primeiro homossexual assumido como motorista depois de uma parceria entre os homossexuais e a companhia de caminhões. Então a gente percebe aí nesse momento como é importante dar visão aos homossexuais também. O filme ele é muito tema político, ele é bem politizado, tem muitas coisas de política acontecendo o tempo todo no filme. E em um certo momento você percebe que o Briggs, né, que é um cara muito importante na política, ele decide criar uma lei que permite que todo estado demita professores homossexuais ou pessoas que apoiam esses professores homossexuais com a desculpa de que esses professores estimulam as crianças a serem homossexuais. Você percebe, e tem uma hora que o Milk chama esse Briggs para um debate público,
meio que ele arma uma cilada para poder fazer esse debate público. E você percebe que é muito engraçado, que o Milk debate contra ele o tempo todo, e o cara não tem resposta, ele não sabe o que responder. É muito vago, a proposta dele é muito vaga, ela permite que a sociedade, que a política faça, que o governo faça qualquer coisa com o homossexual. Tá cagando pro direito do homossexual, quer mais que ele se ferre. Mas pelo menos eu não vou precisar conviver com o homossexual. Ele não tá nisso sozinho, a gente tem uma mulher que na parte cristã, né, que também fervorosamente acabar com os professores homossexuais, mas eu não vou dar tanto ênfase nela porque ela não tem esse debate que demonstra como é vago essa proposta 6, que até lembra, gente, um candidato aqui no Brasil que quer muito fazer algumas coisas, mas não é muito bem embasado e nem quer fazer debate, né? Aí ele vira supervisor e começa a lutar com todas as forças dele para derrubar essa proposta de número 6. E é uma luta muito difícil. Ele não é um supervisor sozinho, ele tem vários supervisores no estado de São Francisco. E um dos supervisores é o Don White, que trabalha junto com ele e tal. Meio que eles têm umas ideias um pouquinho diferentes, porque o Don White ele é totalmente conservador, a família tradicional, ele é meio que irlandês também. Então assim, a família dele tem lá esposa, filho, padrãozinho, então ele não consegue votar muito a favor do Milk para muitas coisas. Tanto que na hora que ele sugere que o São Francisco dê direito aos homossexuais, ele vota como um não. É o único não de todo o condado de São Francisco. A proposta de número 6, spoiler alert, ela não vai pra frente, ele perde, ela não é aprovada. Mas o Don White, ele pede demissão do cargo, e com isso, meio que ele fica muito puto com isso, e depois ele quer de volta. Ele não consegue, e aí vem o huge spoiler. Pelo fato de ele não ter conseguido, ele decide assassinar o Harvey, porque ele acha que tudo é culpa do Harvey. E é o que acontece, ele mata o Harvey e o prefeito também da cidade. E é muito triste, porque você percebe que logo no inicinho do filme mostra o Harvey sentado numa mesa sozinho. Ele tá gravando, ele tá fazendo uma gravação de áudio, de uma fita de áudio, falando que essa fita só deveria ser lida se ele estivesse morto, 18 de novembro. O mais interessante é que mesmo morto, as ideias dele prevaleceram. Mais de 30 mil pessoas marcharam em luto à morte do Harvey. Isso é uma história verídica, é muito triste a gente perceber que mesmo uma luta dessa, de tanta magnitude, de tanto poder nos Estados Unidos em 1972, a gente percebe que a gente ainda tem dado umas retroagidas em um certo momento, em certos pontos. O Trump recentemente acabou de meio que negar a existência de transexuais nos Estados Unidos, e isso é horroroso, isso é muito ruim. E a gente tem hoje aqui no Brasil, né, não vamos muito longe, aqui no Brasil a gente tem um candidato à eleição presidencial que não é muito a favor nem só dos homossexuais, dos negros, tem um certo preconceito contra as mulheres também. E a gente percebe que por mais que depois de mais de 30, né, 72, olha aí quantos anos a gente já se passou, e a luta ainda continua, a gente ainda não está 100% defendido de todas as maneiras, muito pelo contrário, em alguns momentos eles querem até tirar alguns direitos nossos. Eu acho que é um filme pra gente pensar, é um filme muito pesado, é um filme muito difícil, tanto que tem uma cena pra mim que é uma das cenas mais pesadas. Valeu, Felipe, você realmente me deu um choquezinho de realidade com esse filme. Falando que, mesmo que uma bala atravesse a minha cabeça e estoure os meus miolos, eu quero que essa mesma bala destrua todos os armários ao meu redor. Porque eles precisam ver que a gente tem homossexual, dentista, advogado, engenheiro, a gente está em todo lugar. Não é matando um, agora já não é nem mais a fala dele, meio que adaptando pra minha realidade. Não é nem matando um que você vai acabar com a gente vai estar aí pra sempre, porque é uma coisa que você não tem como mudar. Então eu acho que assim, é um filme muito bom, um filme muito legal pra você repensar as coisas da vida. Então se você tiver a oportunidade, assiste lá, curta, compartilhe, comente, manda aí pros seus amigos que querem entender um pouquinho mais sobre esse tema. E é isso aí, até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!